Lei de liberdade. Todo mundo gosta e procura ser livre. Então, a liberdade é uma das leis divinas. Deus nos quer livres. Mas, por incrível que pareça, que possa parecer, ser livre, para muitas pessoas, é difícil. Ser livre é motivo de depressão para muitas pessoas. Muitas pessoas caem em depressão com medo de ser livres. Porque a liberdade, ela anda de mãos dadas com a responsabilidade. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Então, muitas vezes a pessoa teme ser livre porque ela não quer correr o risco da responsabilidade. Então, é uma coisa que nós temos que meditar. Não ser livre, ou seja, não arriscar, não procurar aprender coisas novas, é um jeito muito ruim para nosso progresso espiritual. Nós temos que ter fé. É lógico que nós vamos ver durante esse estudo que é importante nós nos prepararmos para tomar as decisões. Mas, a partir do momento que nós tenhamos refletido sobre as consequências dos nossos atos, nós temos que começar a tomar esse potencial da alma. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro fantástico esse. Quem não leu, tem na nossa biblioteca, do Jesus Nazaré. É bom comprar também para ler com mais cuidado. Leon Denis, ele coloca 3 potências da alma. A primeira potência, mais fácil, é o saber. O saber nós adquirimos de que forma? Trabalhando, estudando. A outra potência da nossa alma é amar. É o desenvolver o sentimento. É mais difícil. Porque nós vamos conseguir isso na convivência. O estudar ajuda, nos mostra os caminhos, mas é necessário conviver, colocar em prática. Somente colocando em prática nós vamos adquirindo esse amor em nossas vidas. Mas tem uma outra potência que vai fazer com que nós busquemos as 2 primeiras, que é o querer, que é a vontade, que é fruto da liberdade. A liberdade nos indica sempre a querer melhorar, a querer progredir, a buscar o que nós ainda não sabemos, o que nós ainda não temos dentro de nós. Então, ao invés de temer a liberdade, nós temos que se preparar para executá-la em nossa vida. A pessoa, quanto mais livre, mais feliz ela vai ser, porque ela vai se sentindo com a autoestima lá em cima, porque ela sabe que ela está de posse da vida dela. Então, uma das coisas que nós vamos começar a estudar sobre a lei de liberdade é o seguinte: os homens não gozam de liberdade absoluta, porque necessitam um dos outros. A nossa liberdade não é absoluta, porque ela vai até onde começa a liberdade do outro. Os espíritos respondem a Kardec, os benfeitores da humanidade, que a liberdade só seria possível assim se tivesse um ermitão lá no meio do deserto. 100 quilômetros para cá ninguém, para lá ninguém, para cá ninguém, para cá ninguém. Então ela podia fazer o que quiser. Mas a partir do momento que nossos atos afetam outras pessoas, a nossa liberdade vai até o momento que começa a liberdade dele. Então, quem mora em condomínio, por exemplo, sabe isso de cor e salteado. Não pode andar no apartamento com salto, não pode escutar música na altura que quiser.
Se tiver cachorro, tem que tomar cuidado. Então, são uma série de regras que eu tenho que seguir, que minha liberdade vai até aquele ponto, porque daí para frente começa a liberdade do outro. Então, ser livre também é isso, é saber respeitar a liberdade do outro. Porque da mesma forma que uma pessoa procura ser livre, e é bom ser livre, ela tem que saber que o outro também tem o mesmo direito. Então, a minha liberdade que tolhe a liberdade do outro não é uma coisa boa. Muitas vezes eu estou usando de um poder para tirar a liberdade do outro, e eu vou ter que responder por isso. Então, a liberdade é uma coisa que vai sendo adquirida com o desenvolvimento do espírito. Lá no começo da nossa trajetória como espírito, lá quando nós éramos homens das cavernas, o nosso nível de liberdade era quase nenhum. Nós agíamos de acordo com o nosso instinto de conservação. Então, todo o nosso movimentar, o que nós fazíamos, o que pensávamos, estava tudo voltado ao instinto de conservação. Conforme vai aumentando o progresso do espírito, ele vai aumentando o seu nível de liberdade. Logicamente, vai aumentando também o de responsabilidade. Quando nós estudamos no primeiro capítulo das leis morais, as leis divinas, nós vimos lá que ela é igual em todo mundo, todo o universo, mas proporcional a cada mundo. E dentro do mundo, ela é proporcional ao desenvolvimento de cada espírito. Assim, eu sempre coloco de uma forma assim, por exemplo, diz que um dos espíritos que mais amou, ou então o que mais amou depois de Jesus nessa terra, foi São Francisco de Assis. Se São Francisco de Assis pensasse mal de alguém, ele se puniria no mesmo instante. Agora, nós ainda falamos mal dos outros sem nos punirmos ainda, sem perceber que aquilo foi uma coisa errada. Então, o nível de responsabilidade que a nossa consciência vai exigindo de nós vai decorrer do nosso progresso. Quanto maior progresso, maior liberdade. Quanto maior liberdade, maior responsabilidade. É sempre essa equação. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Por que ele goza desse limite? Porque as pessoas não têm condição, na grande maioria dos casos, de saber o que pensamos. Então, o nosso pensamento diretamente, ele não afeta outras pessoas. A pessoa não se sente ofendida pelo meu pensamento. Mas Deus sabe os nossos pensamentos. Então, nós também somos responsáveis por ele. Se nós atrairmos ao nosso lado espíritos bastante desequilibrados pelo nosso pensamento, e a ação deles em nossa vida começa a fazer com que nós façamos coisas não boas, eu não posso responsabilizar esse espírito. Ele só potencializou aquele pensamento que eu vinha cultivando. Então, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento também. Mas, entre nós aqui como encarnados, é onde nós temos inteira responsabilidade, inteira liberdade. Ninguém sabe o que estamos pensando. E dentre a liberdade de pensamento, vem uma das liberdades mais preciosas que tem e uma das mais atacadas que existe, que é a liberdade de consciência. Nós temos muita dificuldade de lidar com a liberdade de consciência do próximo, principalmente do próximo mais próximo que está dentro de nossa casa. A liberdade de consciência é a liberdade que eu tenho de ter a religião que eu quiser, ter o sistema de vida que eu quiser, votar em que eu quiser, torcer por time de futebol que eu quiser. Então, nós temos que respeitar essa liberdade de consciência do outro. Porque não adianta eu querer mudar essa liberdade, que eu só vou
eu só vou ofender a pessoa, porque ela não vai mudar. Por volta de 1500, tanto na Espanha quanto em Portugal, a Inquisição, ela forçava, por exemplo, os judeus a passarem a ser católicos. Então, eles tinham que se batizar na Igreja Católica, começar a ir nas missas, mudar os nomes, de nome judeu para nome católico. Mas os judeus, e a gente vê bastante isso nos romances espíritas, eles faziam isso de uma forma hipócrita. Não hipócrita não, porque era forçado a isso. Eles iam lá na missa, mas continuavam orando pelos livros dele. A hora que forçaram eles a mudarem os nomes, eles falaram, não, nós mudamos, a gente não vai pôr Souza e Silva, não. Eles começaram a colocar nomes de árvores, de animais, por isso que tem coelho, por isso que tem o sobrenome Donizete Pinheiro, porque eles começaram a colocar nome da natureza para não colocar os nomes dos portugueses ali. Então, é uma coisa que a pessoa, você não muda. Então, até Kardec pergunta, e se qual a religião boa? Ele falou, toda religião que leva o homem ao caminho do bem é boa. Aí ele falou assim, mas se uma religião estiver levando ao mal, por exemplo, você sabe que tem uma religião que está falando para todo mundo cometer suicídio, você tem que agir? Sim. Os espíritos falam que muitas vezes até é dever fazer isso. Mas o melhor jeito, se você quiser, é a pessoa procurar ser melhor. Por exemplo, a melhor propaganda que a gente faz do espiritismo é a nossa própria vida. Se eu sou bom em casa, com meus vizinhos, se eu sou bom no meu trabalho, eu vou acabar levando muitas pessoas a querer conhecer o espiritismo. Agora, se eu sou uma pessoa que trata todo mundo mal lá fora, mesmo que eu fale bem, mesmo que eu estude muito espiritismo, as pessoas vão falar o quê? Não adianta não. Espiritismo é só da boca para fora, porque na hora da prática é só ver tal pessoa. Então, é importante nós respeitarmos a opção do outro. Não tem certo e errado nisso. Principalmente em alguns aspectos, por exemplo, aspecto da política. Tem pessoas que ficam mandando mensagens para o outro, sabendo que ele sabe que o outro tem uma outra concepção política. Ele manda para quê? Para convencer? Não, porque nunca vai convencer, é mais para irritar. Aí cria aquela animosidade. Mas para que fazer esse movimento de mandar? A gente não sabe que o outro vai ficar irritado. Então, para que provocar irritação? Aí a gente acaba sendo responsável pelo mal-estar que nós levamos a pessoa a ter. Então, essa responsabilidade, essa liberdade de consciência é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque por muito tempo, principalmente aqueles de nós que em outras vidas somos religiosos, por muito tempo nós trabalhamos mal nessa área. Por muito tempo nós podemos ter perseguido pessoas de outras religiões. Então, nós temos que aceitar todo mundo na religião que tem, porque nós espíritas, principalmente, sabemos que ao chegar no plano espiritual, ninguém vai nos perguntar a nossa religião. O que importa, o que a nossa consciência vai nos cobrar é do bem que nós tínhamos condições de fazer e não fizemos. Então, é muito importante nós termos essa reflexão. Agora nós vamos falar de livre-arbítrio. Eu vou perguntar para vocês. Numa vida, eu vou até pedir para vocês coloquem no chat, se vocês quiserem responder para mim. Numa vida, onde começa nosso livre-arbítrio? Numa vida. Onde começa nosso livre-arbítrio? Alguém pode me responder no chat? Onde começa o nosso livre-arbítrio? Isso. Na decisão de vir novamente. Muito bem, Vitória.
e no planejamento para essa vida. Então, o nosso livre-arbítrio vai começar na vida que nós vamos planejar no plano espiritual. Nesse nosso nível de evolução, os que estão participando conosco aqui, nós já planejamos a nossa vida. Então, as dificuldades que iremos passar, as provas, a família, geralmente a cidade, onde moraríamos, nasceríamos, a profissão que iremos ter. Então, o nosso livre-arbítrio começa antes de encarnarmos. Porque se a gente fala aí fora assim, as coisas que acontecem em nossa vida, nós mesmos pedimos, todo mundo fala, você está louco, né? Eu pedi uma vida difícil dessa, pediu. Porque do lado de lá, geralmente não, quase sempre, quando nós temos um nível já de consciência, nós pedimos uma vida para nos tornarmos melhores. Eu posso pedir uma vida muito fácil, que não vai acontecer nada de mal? Posso. Eu posso conseguir uma vida assim? Até posso. Mas de que vai adiantar? Vou perder muito tempo numa vida que eu não vou melhorar nada, depois eu volto, fico parado até voltar aqui de novo. Então, nós começamos a pensar o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com o nosso livre-arbítrio, porque algumas vezes Deus concede. Então, se eu insistir naquela situação, até por um aprendizado, eu quero uma vida que não aconteça nada. Meu espírito protetor sabe que não vai ser boa essa vida. Mas, se eu insistir muito, você vai, depois, pela sua própria experiência, vai aprender que não foi bom. Então, o livre-arbítrio é aquela opção que nós temos de escolher entre dois caminhos, aquilo que Shakespeare falava, ser ou não ser. É muito importante em nossa vida. É muito importante nós termos essa liberdade. Mas não podemos esquecer que Deus respeita por demais o nosso livre-arbítrio. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, por exemplo, sabe que o suicídio é uma das coisas mais, com consequências mais drásticas que um espírito pode ter numa vida. Mas e ele faz tudo para que a pessoa não cometa o suicídio. Ele manda ajuda de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Mas se a pessoa insistir, ela não acaba conseguindo, acaba. Então, esses dias vendo um curso já até falei para vocês, de Dr. Valdir, lá de Belo Horizonte, ele fala assim, toma cuidado com o que vocês pedem para Deus. Achei até engraçado. Ele falou assim, muitas vezes vocês pedem, Deus, me dê paciência. Ele põe vocês na fila do SUS lá, nossa, você vai adquirir uma paciência, não é nada. Que vai demorar pra caramba você ser atendido. Então, toma cuidado com o que você pede, que muitas vezes ele vai dar um meio de você conseguir, depois você não vai gostar. Então, o livre-arbítrio é isso. É a forma que nós temos de seguir a nossa vida. Mas tudo na vida tem consequência. Então, nós vamos começar a ler sobre o livre-arbítrio. É um direito do ser humano. Sem ele, seria uma máquina, sem mérito no bem, nem culpa no mal. E a liberdade se desenvolve com a inteligência. Quanto maior a inteligência, maior liberdade, consequentemente, maior responsabilidade, como nós já falamos. Então, ter livre-arbítrio é bom? É. Mas nós falamos lá no início, muitas vezes nós temos medo dele. Muitas vezes nós ficamos na zona de conforto. Tá ruim, mas desse jeito eu aguento. Eu não vou tentar nem me mexer, porque pode ficar pior. E nós perdemos muitas oportunidades de vida de aprender coisas novas, de desenvolver nossos talentos. Então, é importante nós aprendermos a ser livres. Eu estou falando isso para mim mais. Por quê? Olha, um dia eu assisti um filme, faz tempo já, nacional, que uma menina namorou um menino lá na adolescência. E aí, quando eles acabaram a faculdade, um dia ela foi na cidade dele e encontrou o nome dele, ligou para ele
Ó, vamos sair, vamos, passa aqui no meu serviço. A hora que ela foi passar no serviço, ele era funcionário público. Ela começou a olhar. Falou, você é funcionário público? Eu sou, eu trabalho aqui para você. Ah, não. Você foi a maior decepção da minha vida. Eu achei que você fosse uma pessoa pungente, que buscasse as coisas novas. Agora, quer dizer, ela perdeu até o encanto com o moço. Não é que o funcionário público não tenha nenhum livre-arbítrio. Não. Mas eu admiro muito as pessoas empreendedoras, as pessoas que buscam coisa nova. Tem o Edson de Matos, que agora faz tempo que ele não está vindo, puxou a orelha dele de quinta-feira, o alemão. Nossa, eu tenho uma admiração por ele, porque nossa, ele não para de criar coisas novas, de abrir empresas e vai, não tem medo. Agora, a gente também tem que ter um pouco de medo. O medo não é ruim. O medo leva à cautela, o medo leva a não tomarmos ações precipitadas. Então, livre-arbítrio. Primeira coisa que eu tenho que saber: tudo que eu faço tem consequência. E não fazer, muitas vezes, tem mais consequência ainda. Olha o que eu estou falando. Tudo que eu faço tem consequência. Mas não fazer pode ter uma consequência pior do que aquelas de fazer. Então, para que eu comece a perder o medo de tomar atitudes, ou seja, de implementar a minha liberdade, o que eu tenho que fazer? Começar a meditar antes de tomar atitude. Se a atitude for corriqueira, tudo bem. Mas se for uma atitude mais grave, eu vou começar a pensar nas consequências, meditar. Ó, se eu fizer isso, como que é aquilo? Toda vez que eu faço isso, e na dúvida, se eu tiver ainda um pouco, peço ajuda a Deus. Senhor, por favor, me ilumina meu pensamento, que eu quero acertar nessa vida, para que eu tome o melhor caminho para que seja de acordo com o que eu planejei. Pronto, Deus vai mandar ajuda, lógico que vai. Então, o planejamento das minhas atitudes, da liberdade que eu tenho para agir, vai diminuir muito o meu nível de erro, porque eu já vou tomar atitude com um conhecimento relativo, até bom, das consequências dela. Ó, eu vou fazer isso, pode ter essa consequência, essa e essa e essa. Então, eu já estou preparado para aquilo acontecer. Aí diminui o medo, porque eu estou mais preparado para as atitudes. Então, ao invés de não tomar uma atitude nova, eu vou aprender isso, eu vou começar isso no centro, eu vou pedir para trabalhar isso lá no centro. Ao invés de eu não fazer, eu vou me preparar para fazer. O que é preparar? Muitas vezes eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me engrandecer naquela situação para arcar com aquele serviço novo. Mas isso seria só de eu me preparar mais, de eu procurar se tornar melhor para assumir aquela situação, já me tornei melhor. Já saí da zona de conforto. Então, ser livre vai aparecer riscos, vai. Mas o risco também é uma oportunidade de melhora, porque ele faz com que eu raciocine, com que eu desperte a minha inteligência para aquela situação. Então, o que eu não posso é tomar atitude sem reflexão, de forma precipitada, porque aumenta muito a possibilidade de engano. Então, a gente vê muitas pessoas assim, elas têm aquela vontade de fazer, mas elas não pensam, não refletem, e vão fazendo e dando com o burro d'água, vão fazendo e dando com o burro na água, até que um dia elas param, já não fazem mais nada. Mas não, é um empreendimento onde nós precisamos nos preparar para fazer. Temos por quê? Vamos voltar lá atrás. A liberdade anda de mãos dadas com a responsabilidade. Quanto mais eu sou livre, mais responsável eu sou. Então, para ter uma responsabilidade, eu tenho que estar mais preparado para ela. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Muitas vezes eu estou fazendo o que todo mundo faz. É só a gente começar a refletir sobre isso. Se eu estou fazendo o que todo mundo faz, eu não estou utilizando meu livre-arbítrio. Eu estou seguindo os outros.
Com isso, eu não aprendo nada. Por que eu não aprendo nada? Porque quando eu acerto, eu não sei porque eu acertei. Porque eu fui pelos outros, eu não refleti sobre aquilo. E quando eu erro, eu também não sei porque errei, não aprendo com erro. O erro também proporciona aprendizado, muitas vezes até mais do que o acerto. Então eu tenho que começar a refletir por mim mesmo. Olha, isso é bom para mim, eu faço. Mesmo que todo mundo não faça. Muitas vezes eu entro na rua contramão, se dou mal. Mas eu já aprendi que aquilo lá está errado, não faço mais isso. Então, um pouco de rotina em nossa vida é bom. Pouco para a gente não estar tomando decisão cada 5 minutos. Mas muito é ruim. Uma vida rotineira, que eu faço todo dia igual as coisas, que eu faço tudo que os outros fazem, é uma vida que eu não evoluo, que eu não melhoro, que eu não saio da minha zona de conforto, mesmo que a zona de conforto seja um lugar muito ruim. Porque nós temos essa tendência, algumas vezes, de nos acostumarmos com a coisa ruim. É aquele negócio de jogar o sapinho na água quente e ir aquecendo devagar. Se a água estivesse fervendo, bateu, ele pula. Mas devagar vai acostumando. Quando viu, já foi a vida. Passou 70, 60 anos e estamos no mesmo tamanho. Então é importante. Eu vejo pessoas muito laboriosas, assim, de uma criatividade, não param de criar coisas novas para o bem. Estou falando dentro de um centro espírita mesmo. Tem pessoas que têm uma força de criar coisas novas, de inovar, de procurar tornar a situação melhor. E depois, quando elas pegam qualquer tipo de serviço no centro, a coisa dá uma melhorada. Eu vejo dentro de Jesus Nazaré o que aconteceu com a reunião de pais. Há pouco tempo atrás, a reunião de pais era muito pequenininha. Hoje, que beleza que está aquela reunião de domingo de manhã. Então, são pessoas que vão criando coisas novas, fazendo teatro, fazendo música, palestra, estudo intercalado entre filhos e pais juntos. Então, tudo isso é usando justamente a liberdade, a criatividade derivada da liberdade que nós temos. Então, nós temos que pôr para fora isso, porque isso vai nos fazer bem. O dia vai passar mais devagar, porque a gente vai percebendo as coisas, porque senão vai para o serviço, volta para o almoço, volta para o serviço, dorme, assiste o Jornal Nacional, novela, dorme. No outro dia igual, no outro dia igual. A vida vai passando e a gente não vê. Então, nossa, passou o ano e eu não viu mesmo. Não viu porque nós impregnamos tanto de rotina na nossa vida que nós perdemos, muitas vezes, até a oportunidade de serem intuídos por nosso espírito protetor, por os nossos espíritos amigos. Faz essa coisa nova. Muitas vezes eles tentam, mas nós bloqueamos, porque nós estamos justamente presos nessa questão da rotina, de fazer o que todo mundo faz. O homem será responsável porque o uso que fizer do seu livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tem uma frase muito importante no Evangelho que fala assim: a cada um segundo suas obras. O que nós pensamos quando fala essa frase? 99% das pessoas pensam: a pessoa está sofrendo hoje porque ela fez o mal no passado. É o reflexo, é o que todo mundo traduz dessa a cada um segundo suas obras. Mas nós temos que pensar diferente. E lá no final do Livro dos Espíritos tem uma mensagem assim, que ele fala assim, a cada um segundo suas obras tem que ser pensado da seguinte forma: se eu estou sofrendo hoje porque a minha plantação lá atrás não foi boa, eu vou começar a fazer plantações novas hoje. Então, lá atrás dá para mudar alguma coisa? Nada. Nada. Por isso que esse negócio de voltar para a vida anterior tem algumas coisas de
que os psicólogos muitas vezes trabalham de uma coisa como muito forte lá, mas na maioria das vezes não vai funcionar. Por quê? Porque lá atrás não dá para mudar nada, mas daqui para frente dá. Então, se eu venho colhendo coisas difíceis, logicamente, produto das minhas ações talvez não boas, ou talvez pode ser que eu pedi para passar aquilo lá para ficar atento mesmo. Eu não tenho nada de devedor naquela vida. Eu pedi para passar provas difíceis para ficar atento para as mudanças. Mas eu tenho que saber o seguinte: Deus coloca em minha vida todo dia a possibilidade de fazer o bem. Todo dia a possibilidade de fazer o bem. E quando eu erro em alguma situação, ele é tão bom que ele já coloca situações que, se eu fizer o bem, eu reparo aquele mal. Mas eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar olhando o outro e vendo onde eu posso ajudar aquele outro. Onde eu não julgue, onde eu não agrida, onde eu tenho um pouco mais de paciência. Então, é um treinamento. Então, se nós somos responsáveis, se a semeadura é livre, vamos mudar a semeadura. Porque a colheita, nós já conhecemos essa parte. Essa parte da colheita todo mundo conhece. Nós temos que mudar a semeadura. Então, usar a nossa liberdade para o bem. Nós refletirmos sobre isso. Olha, se eu pensasse um pouco mais como espírito que eu sou, ao invés do encarnado que eu estou. Porque, como espírito que eu sou, o modo de reflexão da minha vida muda muito. Muda demais da conta. O que a gente pensa como espírito? Ser melhores, ajudar as outras pessoas, angariar mais amigos. Esse é o pensamento do espírito. Então, as coisas materiais vão continuar existindo na nossa vida, mas não com a importância que nós damos hoje. Então, é importante usar essa questão da semeadura e da colheita a nosso favor. Olha, se eu estou passando por dificuldade hoje, eu vou limpar meu destino daqui para frente. Tem um livrinho do Richard Simonetti que tinha até uma historinha assim, que tinha um moço muito maldoso, que ele pegou um passarinho da mão e perguntou para um sábio assim, esse passarinho está vivo ou está morto? Vamos ver se o senhor acerta. Então, é uma armadilha que não tinha resposta certa. Por quê? Se o sábio falasse assim, o passarinho está morto, ele abria a mão, o passarinho voava. Se o sábio falasse o passarinho está vivo, ele apertaria a mão, mataria o passarinho. Então, o sábio respondeu para ele, o destino do passarinho está nas suas mãos. E o nosso destino também. Porque justamente para essa questão de semeadura e colheita. Então, nós podemos mudar o nosso destino dessa vida a hora que nós quisermos, tornando melhores, tornando melhor o nosso destino. Ou seja, colocando consequências mais agradáveis na plantação do bem hoje. Então, se ontem não dá para mudar, hoje dá. Nosso destino não está traçado em todos os detalhes. Quando nós planejamos a nossa vida, nós não colocamos assim, no dia 10 de setembro de 2020, eu vou estar participando de um estudo do Livro dos Espíritos virtual no Grupo Espírito Jesus Nazaré. Logicamente que não. Nós planejamos os grandes fatos de nossas vidas, os mais importantes. Os demais são consequências do nosso viver, do nosso viver. Conforme a gente vai vivendo, nós vamos adquirindo consequências diferentes, como nós vimos falando até agora há pouco. E Hamed, eu já falei isso aqui no livro Renovando Atitudes, ele fala que não só o nosso pensamento, a nossa palavra, nossos atos geram essas consequências, como também o nosso julgamento. Quando eu julgo alguém, a vida me coloca de frente no mesmo problema que aquele alguém passou para ver se eu faria diferente. Não como forma de castigo, porque Deus não castiga, mas como forma de aprendizado. Então, até em não julgar,
faz com que eu vou mudando no dia a dia. Então, a maior parte das coisas que vai nos acontecendo são fruto do que eu fiz ontem, do que eu fiz no mês passado, do que eu estou fazendo. As coisas maiores, a família, onde o país, quando eu nasci, a época que eu vou desencarnar, tudo isso é planejado. Vamos dizer, todos nós não temos missões igual Chico, igual Eurípides, mas nós temos uma missão perante ao Pai nessa terra. E dentro dessa missão nossa, muitas vezes nós já planejamos trabalhar dentro da doutrina espírita. Então, isso já veio planejado, mas o que faríamos dentro do movimento, muitas vezes é consequência de nossas atitudes. A fatalidade existe, então, apenas no gênero de provas físicas que escolhemos passar. Muitas vezes, eu venho com uma prova, até uma expiação de vir cego, por exemplo. Eu vou passar por aquilo. Não é nunca castigo, mas eu dei origem naquilo, eu pedi para passar aquilo. Agora, quanto às provas morais, está falando ali, as tentações podemos ou não ceder ou resistir ao mal conforme nossa vontade. O que quer dizer isso? Algumas vezes, a fatalidade, eu pedi para nascer numa pobreza extrema, para que eu desenvolvesse compaixão, para que eu desenvolvesse compreensão dos outros. Mas eu, de alguma forma, eu falo assim, não, eu tenho que passar pela prova da honestidade. Eu vou pedir para nascer ou trabalhar numa situação onde vai ser fácil eu ser desonesto, para ver se eu consigo superar essa prova que eu pedi. Mas nós sempre devemos lembrar que ninguém vem nesse mundo para fazer o mal. Nós vemos para passar pela tentação de fazê-lo. Agora, se eu passar pela tentação, eu cresço, porque eu já evoluí, não preciso mais passar por aquela prova. Se eu cair na tentação, eu vou ter que reparar aquele mal que eu fiz. Então, o que é fatal na nossa vida? Onde nós nascemos, a época que nós vamos morrer. E o resto vai vindo como consequência de nossos atos. A morte não vem quando não é chegada a hora. Então, se nós cuidarmos para não irmos antes, através do suicídio direto ou através do suicídio indireto, nós vamos na época certa. E o que é ir na época certa? Não, por exemplo, suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? Quando eu deterioro meu corpo através de vícios, através de pensamentos de ódio, de pensamentos de muita tristeza, pensamentos de mágoa. Então, isso faz com que, muitas vezes, eu vou desarmonizando meu corpo e acabo proporcionando que ele vá antes da hora. Mas, se eu não fizer isso e não tomar uma atitude de tirar pelo suicídio direto, eu vou só naquela época. Então, se eu não tiver que morrer, vamos dizer que eu não estou fazendo nenhum desses tipos de suicídio, eu posso ficar tranquilo, porque eu não vou morrer antes. Porque se eu for para passar por um perigo, sempre vai vir algum espírito bondoso e vai falar assim, atravessa a rua, não vá, pare. E se eu não estiver agindo de forma a procurar fazer uma coisa errada, se estiver fazendo a coisa normal, coisa certa, não vou morrer. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas escaparem de forma assim, até consideradas milagrosas, né? Porque milagre não existe, de acidentes, de situações. Por quê? Porque não era hora. Muitas vezes aquilo era uma prova. Por que chega essas situações na vida da pessoa? Para que ela acorde. Às vezes ela pediu para passar, quero passar por uma prova que 40 anos eu vou ter uma doença bastante complicada, que vai dar um trabalho danado, mas eu vou sobreviver. Mas a partir dali eu vou ser outro homem. Que a doença vai mostrar para mim que as coisas
importantes e não importantes da vida. Então, isso vai acontecer. A morte, se nós não provocarmos direto ou indiretamente, ela só vai chegar na época em que planejamos que ela acontecesse. Então, eu acabei aqui a parte do 1 minuto de sobra, e eu vou colocar agora para vocês, podem, quem quiser fazer alguma contribuição, quem quiser fazer alguma colocação, tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se quiser fazer no microfone é mais fácil até. A Adriana já pergunta aqui, quando pecamos pelo pensamento, o peso é igual quando cometemos na prática? Não, Adriana. Por que não? Porque, vamos dizer o seguinte, eu tenho o pensamento de fazer uma coisa errada. Mas, antes de fazer, eu resisto e não faço. Então, já é um progresso. O bom será o dia que eu não tiver nem mesmo esse pensamento. Mas resistir ao pensamento, ou seja, pensar nas consequências antes de tomar a atitude errada, é muito importante. Olha, você vê que muitas vezes, olha o que ajuda. Uma vez uma mulher, conversando com uma mulher, ela falou o seguinte, ela queria cometer suicídio. Ela pegou um carro, ia jogar o carro lá num morro, lá embaixo. Mas antes de jogar, ela foi ver. Quando ela foi ver, ela viu umas crianças, falou, nossa, mas não posso fazer isso. Eu vou tirar a vida das crianças, você vê como que é a situação? A hora que ela foi ver, ela interrompeu. O pensamento de suicídio já havia existido, mas a hora que ela viu, entrou a compaixão, melhorou. Espírito, agora, já pensou se ela não ouvisse aquele espírito que está falando para ela? Vai lá ver primeiro. Então, é muito importante nós, se formos fazendo alguma coisa que não boa, se a gente conseguir resistir, não fazer. Então, até a gente brinca assim, ó, você está com raiva de uma pessoa, escreve, mas não manda. Mas só no escrever, você já desopilou todo aquele ódio, rasga, queima e joga, vida que continua, vida fora. Será bom o dia que a gente nem mais se desequilibre nesse ponto. Mas enquanto eu não conseguir fazer isso, é bom realmente eu refrear a prática. Não sei se eu respondi, Adriana. Obrigado, Adriana. Edson, Pois não, mestre. eu tenho um pensamento, vamos supor assim, sobre uma pessoa. Esse cara podia ter um infarto e morrer, assim, e parar de encher minhas paciências. Esse é um pensamento que eu tive. No dia seguinte, o cara morre de infarto. Então é o seguinte, ó. Eu vou até juntar com a Adriana falando. Então, por que pecamos pelo pensamento? É justamente isso que o Nestor acabou de falar, Adriana. O pensamento nosso de inveja, por exemplo. Esse pensamento vai fazer mal. Se a pessoa não estiver muito bem, ele faz mal para outra pessoa. Se a pessoa estiver bem, não. Mas se ela não estiver muito bem, faz mais mal para mim. Vai me afetar. Aí é a consequência do mau pensamento. Mas acaba fazendo mal para o outro também. Nesse caso que o Nestor falou, algumas vezes acontece o seguinte, Nestor. Tem alguns casos desses no livro Entre a Terra e o Céu. Tem um enfermeiro que ele pensa em tirar a vida do bebê da ex-namorada dele, que largou dele para casar com outro. Ele foi atender o bebê, ele pensou em fazer o mal. Mas, antes que ele fizesse qualquer coisa, o bebê teve um ataque daquela doença que ele estava tendo e morreu. Mas a culpa caiu nele. Ele não foi culpado da morte do bebê. Como nesse mesmo livro, a mãe, essa mesma mãe desse bebê, um dia ela pensou que o enteado dela podia morrer numa praia. Igual você está falando, podia morrer numa praia. E ele efetivamente morreu. Mas não foi ela a culpada daquela situação. Mas ela internalizou a culpa. Então, essa questão a gente tem que tomar cuidado, porque o pensamento errado não gera culpa.
Porque da mesma forma que eu pensei para o outro, eu vou colocar para mim também. Então, a gente tem que ter cuidado. Donizete, não sei se você queria contribuir, Donizete, você ia falar? O que eu queria contribuir é que, na medida em que nós utilizamos a nossa liberdade para o mal, nós vamos perdendo a liberdade. Quanto mais nós agimos no mal, mais a nossa liberdade é restrita, a ponto de não termos condições nenhuma de decidir o nosso destino futuro, porque estamos presos àquilo que nós fizemos no passado. Nossa, muito importante, eu nunca tinha refletido isso. Por exemplo, você disse que quando nós vamos reencarnar, na média, nós temos liberdade de planejar a nossa vida. Mas isso porque poderemos estar numa faixa de consciência. Mas os espíritos bastante atrasados, que são obrigados a uma reencarnação compulsória, eles são compelidos a reencarnar sem poder decidir nada, estão sujeitos à lei. Verdade. Então, o bem liberta e o mal aprisiona, né? Exatamente. É como aqui na Terra, né? Eu posso ir para qualquer lugar. Se eu sou um criminoso, a minha liberdade é ir para a cadeia. Sou compelido a ir para a cadeia. O preso que é solto com aquelas torneiras, ele tem uma liberdade restrita, ele não pode ir a qualquer lugar. Não. Eu sei bem disso, que ele não pode sair a mais de 5 quilômetros do local da casa dele. Saiu, já vai para o fechado. Então, é assim que acontece conosco. Então, não é uma interferência divina. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas se usamos mal, perdemos a capacidade momentânea, né? Momentânea, até que nós possamos nos reajustar. Então, quanto mais evoluído eu for, mais liberdade eu tenho. Então, Adriana, Donizete, responde a pergunta da Adriana, você está vendo o que você acabou de falar, por favor. Eu vou dar um exemplo bastante material nosso aqui. O cidadão de bem, ficha limpa, ele pode ir a qualquer lugar. O criminoso não pode. Ou ele está preso na cadeia, ou ele está com a sua capacidade de se locomover restrita. Não pode sair da comarca, tem que usar tornozeleira. Então é assim, quando nós abusamos do nosso livre-arbítrio, quando nós infringimos a lei de justiça, a lei do bem, nós perdemos a possibilidade de usar a nossa liberdade. Só que Kardec diz no Livro dos Espíritos que em qualquer circunstância nós permanecemos com a liberdade de agir moralmente. Então, o preso que está na cadeia, ele pode ser um bom preso, resignado, obediente, e isso é um aproveitamento para ele se adianta, ou ele pode ser um preso revoltado, cometer infrações, cometer crime dentro da cadeia, e vai prorrogar a sua prisão. Obrigado, Donizete. Edson. Pois não, Silvia. Posso dar uma colaboração também? Nessa pergunta da Adriana, ela pergunta quando cometemos também pecados pelo pensamento. Você deu um exemplo aí, você pensa em fazer uma coisa errada, mas você pensa, raciocina e acaba não fazendo. Mas quando você não faz porque você não teve oportunidade, só o fato do pensamento você já pecou. Isso. Você não teve oportunidade, não foi você que fez a escolha. Justamente, é o que o Nestor falou. Vamos dizer que você pede assim, tomara que essa pessoa morra. Muitas vezes você não tem o poder de levar a morte para a pessoa. Não tem nada, você não teve nenhum tipo de influência nisso. Só que na sua consciência é como se você tivesse colaborado para tirar a vida dela. Então, a pessoa adquire uma culpa totalmente desnecessária, porque ela não teve nada a ver com aquela situação. Mas, ao desejar que o mal acontecesse, ela acabou
colocando dentro dela essa situação de nossa, vai acontecer esse mesmo mal para mim, porque eu desejei para o outro e aconteceu. Então, ela mesma acaba se punindo depois. Obrigado, Silvia. Não.